Todos. Conforme dando prosseguimento então aos assuntos da disciplina, ficou combinado hoje então, antes da realização do mini teste, iniciarmos então o estudo de introdução à camada de rede, certo? E esse assunto, lembrando que não é um assunto do mini teste da primeira unidade, certo? Esse já é o assunto, então, o primeiro assunto da segunda unidade. Então vamos lá então iniciar esse estudo, certo? Hoje vamos então ver alguns conceitos básicos iniciais relacionados à camada de rede. Então, de acordo com alguns conceitos iniciais que precisamos ter essa base para poder então, de forma geral, entendermos as características da camada de rede, certo? Então, os conceitos iniciais básicos necessários são justamente os seguintes. Primeiro, o conceito de internet, em que a internet é um conjunto de redes de escala mundial, ligados então pelo protocolo IP, certo? TCP/IP é uma família de protocolos de comunicação, certo? E aí os serviços e o acesso nessa família de protocolos realizado independentemente de tecnologia utilizada permite a interconexão de redes físicas diferentes e essa interconexão de redes é realizada então por roteadores. Em relação aos protocolos IP, certo? O que a gente pode então afirmar? Que eles não são orientados à conexão, certo? Não são confiáveis, sem controle de fluxo e de erros, certo? Sem esse requisito de confiabilidade, ele se torna simples demais. E o roteamento, com a utilização desse protocolo, ele é baseado, então, no endereço da rede de destino. Então, veja aí a denominada família de protocolos, certo? Cada camada, certo? Desde a camada de aplicação até a camada enlace e camada física, possui então uma família de protocolos que estão relacionados entre si, certo? Alguns desses nós já estudamos, protocolo DP, protocolo TCP, protocolo RTP, FTP, SSH, HTTP. E agora nós vamos então trabalhar então nessa área aqui intermediária, nessa área de interredes, em que nós vamos então entender um pouco sobre ARP, IP, ICMP, entre esses outros protocolos. Os objetivos da camada de rede, certo? Antes de partirmos para suas características, em relação aos objetivos dessa camada de rede, é justamente permitir a transferência de pacotes, certo? Da origem para o destino, utilizando-se então de uma arquitetura de rede, permitir então vários saltos intermediários no caminho, e a gente vai entender quais os motivos de utilizar esses saltos ao longo desse processo. Alguns elementos de rede que estão envolvidos nesse processo, nessa camada, são justamente roteadores ou comutadores. Sua principal função dessa camada de rede é, no caso, roteamento ou encaminhamento, certo? E a gente vai entender como é que funciona. Entre outras funções menos abrangentes, que são justamente controle de congestionamento, negociação de QoS e a interconexão de redes. A camada de rede, ela então possui as seguintes particularidades, que são relativas a, por exemplo, transportar segmentos do host transmissor para o host receptor,
No lado transmissor, encapsular os segmentos em datagramas. No lado receptor, entregar os segmentos à camada de transporte, certo? Veja então que no lado transmissor é feito então esse processo de encapsulamento dos segmentos e no lado receptor é feita então essa entrega desses segmentos já para a camada de transporte, que por sua vez vai então repassar futuramente para a camada de aplicação. Os protocolos da camada de rede em cada host, roteador, certo? E o roteador ele então examina campos de cabeçalho em todos os datagramas IP que passam por ele. Então, em relação agora aos processos de roteamento e encaminhamento, certo? Em relação ao roteamento, é realizado então o estabelecimento dos melhores caminhos, ou seja, as melhores rotas para o mecanismo de encaminhamento de pacotes, certo? E o encaminhamento nada mais é do que um processo de despachar cada pacote ao seu destino ou sistema intermediário, certo? Então, visualizando aí a seguinte figura, nós temos então dividido um plano de controle e um plano de encaminhamento, certo? O plano de controle ele estabelece um protocolo de roteamento e uma tabela de roteamento, que nada mais é do que o estabelecimento das melhores rotas para a efetivação do encaminhamento. E o encaminhamento ele tem então em seu plano o recebimento de dados na entrada, a criação então de mecanismos de encaminhamento de pacotes, com esse processo de despachar cada pacote ao seu destino, ou sistema intermediário, através da informação do plano de controle que está ali acima dele e está dizendo qual, por exemplo, o melhor caminho, a melhor rota para então realizar o processo de despacho daquele pacote. Algumas questões de projetos de redes são justamente os serviços oferecidos à camada de transporte, que devem então ser independentes da tecnologia de subrede. Proteção, então, deve ser oferecida proteção contra tipo, quantidade e topologia das subredes. E os endereços de rede devem ter plano de numeração único, certo? Em relação a tipos de serviço, nós temos também a possibilidade de prover serviços orientados à conexão ou então serviços sem conexão. Em relação à organização interna da camada de rede, nós teríamos então aí a proposta de datagramas e circuitos virtuais, em que circuitos virtuais apresentam então analogia aos circuitos físicos da rede telefônica, certo? Consegue implementar uma rede complexa e segura, geralmente orientada então aí a conexões. Já os datagramas, ele é uma proposta em que possui analogia com o serviço de telegramas. Uma rede propõe então em sua estrutura, em sua organização, uma rede simples e não confiável, e geralmente é não orientada a conexões. Circuitos virtuais são utilizados para estabelecer, manter e encerrar conexões, porém é uma proposta que não é então utilizada na internet atualmente e fica apenas aí como proposta de visualização, de um exemplo, certo? De como seria organizado a estrutura interna de uma camada de rede. Já a rede de datagramas, certo? Ela não é estabelecida conexão na camada de rede, certo? Em que é feito então esse processo de envio e recebimento de dados sem um estabelecimento inicial de uma conexão. Os roteadores eles são sem estado sobre conexões fim a fim, ou seja, o conceito de conexão ele não existe nesse processo de camada de rede. Os pacotes eles são então encaminhados para o endereço do host e destino,
em que os pacotes para o mesmo destino podem seguir, obviamente, diferentes rotas de acordo então com o estabelecimento então do roteamento e do encaminhamento pré-determinado. Em relação ao roteamento, ainda podemos então considerar que nesse processo de roteamento é possível visualizar então em relação a seus artefatos um algoritmo de roteamento que nada mais é do que parte da camada de rede responsável pela decisão sobre a linha de saída para a transmissão de um pacote, pode então ser implementado por um protocolo de roteamento ou executado de maneira estática, certo? Em relação também ao protocolo de roteamento, que é então mais um artefato nessa funcionalidade de roteamento, nada mais é do que em que o software utilizado pelos roteadores para que eles estabeleçam tabelas de roteamento consistentes, e qualquer protocolo de roteamento ele deve então comunicar informação da topologia da rede para todos os outros roteadores com a necessidade então de tomar decisões de roteamento. Em relação então à organização interna, ao utilizar então o processo de roteamento em datagramas, a decisão de roteamento ela deve ser tomada então para cada pacote, certo? De forma individual. E já em circuitos virtuais, a decisão de roteamento é tomada somente no estabelecimento inicial da conexão. Isso também pode ser denominado de roteamento por seção, seção por cada conexão. Em relação às classes de algoritmo de roteamento, nós temos então os algoritmos não adaptativos, classes de algoritmo não adaptativo ou estáticos, em que a decisão do roteamento ela não é baseada em estimativas de tráfego atual e da topologia que está sendo utilizada. E temos então as classes de algoritmos adaptativos, também chamados de algoritmo dinâmico, em que é o processo de mudar decisões de roteamento para refletir mudanças na topologia, bem como no tráfego, e também coletar métricas para fazer esse processo de mudar as decisões de roteamento, certo? E as métricas são basicamente as métricas relativas então ao processo aí de envio de pacotes, que são justamente o tamanho da fila, o custo, o caminho e a carga estabelecida. Certo, pessoal? Então foi isso. Não vou me prolongar mais para não acumular tanto conteúdo. E na próxima aula nós teremos então a realização do nosso mini teste. Agradeço a todos por estarem assistindo esse vídeo e até a nossa próxima aula.